Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Como estão? Então, finalmente, terceiro dia da nossa semana homeopática, né? Já agradeço a todo mundo que está aí acompanhando, né? Eu sei que tem várias pessoas que estão desde o início aí acompanhando a gente. Então, hoje nós vamos falar de uma coisa que é bem particular da homeopatia, né? A visão que a homeopatia tem sobre cura, tá? Na medicina convencional, né, hegemônica, não existe exatamente uma definição, né, algo tão complexo e tão bem, digamos, preparado para avaliar a cura de um paciente como na homeopatia, tá? Isso é um dos pontos assim profundamente interessantes e fascinantes na homeopatia. Ou seja, a gente tem todo um método de avaliação para ver se o paciente de fato está caminhando para a cura ou não, né? Então, para a homeopatia, a gente vai, né, até ver isso com a doutora Denise, que é a convidada de hoje. Como é que é para a homeopatia? O que é cura? É só desaparecer sintomas? O que exatamente acontece? Como que a gente avalia isso, né? Como que a gente consegue avaliar? Quais os meios que a gente utiliza para avaliar se um paciente está direcionado à cura ou não? Então, tudo isso é muito fascinante na terapêutica homeopática, porque é algo bem particular dela. É algo bem particular da homeopatia, essa questão da cura. Então essa live vai ser maravilhosa, né? Amanhã ela já vai estar no YouTube, ela vai ficar salva aqui no Instagram e amanhã no YouTube, beleza? Só lembrando para vocês, antes de eu chamar a doutora, que a Escola Lições de Homeopatia, a nossa plataforma por assinatura, ela está aberta somente durante essa semana homeopática para novos assinantes, tá? Depois ela estará fechada e aí ela passa até às vezes alguns meses fechada. Então aproveitem, tá? O preço é ridículo, né? E lá na escola do Lições do Lições, outros profissionais, outros professores vão lá dar aula. A gente contrata outros professores também, até pessoas renomadíssimas do mundo da homeopatia, até a doutora Bonamin já foi lá dar aula pra gente. A gente contrata outros professores para estarem aplicando aulas também de temas mais específicos. Então as aulas não são só comigo, tá? Pela sorte de vocês. Então, aproveitem, porque a escola ela é feita para aprofundamento. Ela é feita para quem já tem uma base de homeopatia e quer se aprofundar, e quer conhecer mais, e quer, né, para o profissional que quer realmente descobrir algo novo, quer se aprofundar, quer estudar mais e melhor, tá? A escola está aí somente essa semana, depois vai fechar, e eu tenho certeza, como acontece todas as vezes, que fecha, aí vem 3, 4, abre porque a gente queria entrar e não vimos. Não dá, a gente não abre, pessoal, isso é muito sério, tá? E o curso Homeopatia do Zero, esse é um curso para quem não faz ideia do que seja homeopatia. Esse curso ele é um curso fechado, ele é um curso que tem até um diplominha de curso livre lá no final, que é um curso para você só introduzir o seu conhecimento de homeopatia. Então você vai aprender a base, tudo sobre o basicão da homeopatia nesse curso. Ele é só para isso. Ele não vai te transformar num homeopata, ele não vai te possibilitar fazer isso ou aquilo. Ele é um curso para você aprender homeopatia. Aprender as bases mais básicas e primordiais da terapêutica homeopática. Só. Beleza? A escola é uma coisa livre, qualquer um pode entrar, porém, eu já aviso que lá é uma coisa mais profunda. Tá? Eu pego no pé mesmo, tá? Eu gosto mesmo de que pessoas que queiram estudar estejam lá dentro. Beleza? Então é isso. Deixa eu chamar a doutora Denise aqui. Convite.
Boa noite. Boa noite. Tudo Me bem? ouvindo? Tô ouvindo sim. Tô ouvindo sim. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui porque tá meio baixo. Aí. Tentando distanciar. Nessa distância você me escuta bem? Escuto. Eu pelo menos escuto. O pessoal aí tá escutando bem, pessoal? Só avisem aí pra gente ter uma ideia, mas pra mim tá ótimo. Maravilha. Então, Leonardo, Que eu tive prazer. a... Tudo bem com você? Eu Tudo estava bem. escutando a sua introdução Aham. e tentei organizar o meu ritmo de atendimentos essa semana para que Hum. eu pudesse, porque ao longo do dia não dá para eu revisitar as lives do dia anterior. Então, eu me organizei para participar, para estar É, presente, né? eu vi que Tanto você estava ontem quanto acompanhando mesmo. ontem. E é interessante, eu espero que essa live seja bastante diferente das outras duas, que foram ótimas, Aham. mas eu espero que essa seja uma live mais integrativa, como deve ser a nossa abordagem, né? Sim. Na escuta, no cuidado ao outro, né? E eu Uhum. estava agora escutando você e eu acabei fazendo uma provocação. Eu sou uma criatura extremamente incitadora e provocativa. E, e eu resolvi fazer uma provocação, né? Dando meu boa Aham. noite a todos e colocando, eu espero que as certezas sejam desacomodadas de lugar, inclusive a sua própria. Porque quando você faz a chamada para a live hoje, e agora as suas palavras, Uhum. e é interessante porque nós não combinamos roteiro, né? Eu acho que você deu muita liberdade de expressão para cada um dos convidados, pelo menos até o presente momento, a gente ainda tem mais dois, né? Sim. E é assim, é a confiança, é o vínculo de confiança estabelecido pelo que nos une, né? O elo Exato. da homeopatia. Uhum. Mas nós não temos um contato próximo, eu e você. Você chegou a mim através, você pode até conversar, podemos conversar um pouco sobre isso, mas eu me organizei um pouco no sentido do que eu gostaria de incitar nessa live, num lugar de fala em que aqui não fala apenas a médica homeopata, né? Fala a médica com formação na racionalidade biomédica, que é pediatra, que é neonatologista, que avançou pela psicanálise, que fez a homeopatia, que é mestre em saúde coletiva, que é filósofa, poeta, escritora e que ocupa a Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Então, eu me coloco aqui nessa live como uma filósofa, como uma pessoa que vai falar sobre um conceito, que é o conceito de cura, Uhum. um conceito que ele não atrelado a outros. Ele está atrelado à saúde, ele está atrelado à doença e ele está atrelado à cultura vigente no momento em que estamos inseridos. Uhum. Tem algo muito interessante da live de ontem, que num determinado momento, você conversando com o Marcelo, vocês trocaram um pouco de ideias sobre a dificuldade da leitura do órgão e da obra muito, muito preciosa, que é a releitura do órgão, com toda o que tem de precioso no trabalho do Marcelo com relação ao órgão, é uma estratificação do que é encontrado dentro do órgão, então por tópicos dentro das nossas bases, né, das nossas bases filosóficas. É mais do que traduzir por um linguajar mais latino o que está inserido dentro do órgão. Uhum. E eu fico com muita vontade de fazer intervenção, mas, enfim, eu percebi que as lives não estavam acontecendo, né, no sistema de leitura de perguntas e respostas, o que eu acho bastante interessante, que as pessoas... Uhum. Eu sou uma pessoa da comunicação e da conexão. Então, eu gosto das intervenções. Mas eu fiquei respeitando, né, o momento. Porque o que é interessante é o seguinte, a leitura do órgão se torna difícil, laboriosa, porque uma pessoa que pegue o órgão para ler sem uma base de história, sem uma Uhum. base de cultura vigente à época de Hahnemann, sem Uhum. uma base da filosofia na qual Hahnemann se ancora, fica muito difícil mesmo de entender. Sim. Então, Hahnemann, ele vai aos primórdios, né? Era um sujeito que falava 14 idiomas, trabalhou, quando ele sai da prática da medicina de sua época, que ele nomeava como alopatia, ele vai trabalhar como tradutor.
Então tem acesso a inúmeras obras, e em especial aos clássicos gregos. Então, ler o Organon é fundamental, uma leitura prévia de Hipócrates e uma leitura prévia de Aristóteles, e entender quem era o filósofo da época, que é Kant. Então, aí a gente entende o que ele quer dizer quando ele fala digno de curar. Aí a gente entende que a homeopatia, ela é uma racionalidade médica, como temos outras 5, é uma racionalidade vitalista, que à época de Hahnemann eram 3 escolas vitalistas, ele estava inserido em uma delas, e a escola vitalista entende que os processos de adoecimento passam por um desequilíbrio de um princípio vital. Um princípio vital que ordena mente e corpo. Um não existe sem o outro. Então, aí a integralidade integral, né? Integral, não há fragmento. Não é o meu coração que adoece, não é a minha pele que denota algum tipo de desequilíbrio. É o meu todo que está doente. E o todo, ele se demonstra, e a gente não fala doença, eu falo desequilíbrio, quando essa energia vital está em desequilíbrio e o corpo nos mostra que ele está em desequilíbrio por alteração das suas sensações e funções. Então, veja, à medida que nós reequilibramos sensações e funções, nós, a priori, reequilibramos o sistema todo. Então, o que é digno de curar? Não é a doença, é a pessoa, é uma medicina da pessoa, é medicina do sujeito, é a pessoa que no seu todo está em desequilíbrio, há um consenso orgânico, quando um órgão sofre, todo o organismo está doente, e para que esse organismo se restabeleça, nós precisamos restabelecer esse princípio vital. Então, isso já é o básico. Para quem quiser entender como Hahnemann chega a isso dentro da escola vitalista na qual ele frequentava, da qual ele era oriundo, a despeito da sua formação biomédica, numa época em que se estudava as doenças no cadáver. Não se tinha medicina à beira do leito. Hahnemann vai a Viena, onde começava-se a técnica de conversar com o paciente. Então tem toda uma história aí por trás para a gente entender como ele vai, à medida que ele desenvolve o órgão, que teve 6 edições, do momento que ele enuncia um princípio novo, né, dentro da similitude curativa. 1796. A primeira edição do órgão, 1810, até o falecimento dele em 1843, ele reescreveu 6 vezes. Sim. Teria reescrito muito mais se tivesse vivido para além dos 88 anos. Então, entre o órgão da arte de curar e o doenças crônicas, se passa também 2 décadas, praticamente. Então, a gente tem que entender, e por que ele vai escrever doenças crônicas, que vocês citaram ontem aqui, e que foi a live de Gabriela na segunda-feira, porque ele entendia que se ele tinha restabelecido a energia vital daquele organismo, por que o organismo continuava a adoecer da mesma forma? Se aquele conjunto de sintomas que denotavam as alterações de sensações e funções tinha desaparecido. O corpo tinha voltado ao seu equilíbrio anterior com a intervenção do tratamento homeopático. Por que volta? E ele ficou mais de uma década estudando os casos, reestudando, para entender o que se passava. Por que se voltava a adoecer? Então ele não havia avançado com curas. Simplesmente a doença tinha entrado em estado de latência. E é muito interessante, eu separei um dos parágrafos que está logo no início, vou abrir, estou aqui com a minha tela paralela, e eu acho isso extraordinário, e quero abrir um pouquinho da nossa discussão em cima disso, que ele vai falar o seguinte, no parágrafo 3 e 4, eu aqui faço uma compilação, então logo no início, no parágrafo 1 e 2, ele vai falar qual é a missão do médico, né? Que não é enganar o paciente com um palavreado, né? Que a gente aqui chama de jargão, com nomes, enfim, diferentes para cada doença, com rótulos diagnósticos, podemos trazer para a linguagem do nosso tempo, né?
mas entender que há uma alteração nessa vitalidade, nesse princípio vital, que se expressa por sensações e funções alteradas, que não permitem aquele organismo de desempenhar as suas funções. Ele vai falar lá no parágrafo 9, né? Apenas o organismo que está saudável, ou seja, em equilíbrio de suas sensações e funções, pode usar desse espírito dotado de razão para cumprir os altos fins da sua existência. E logo no início ele vai falar que então é isso que nós devemos fazer. Restaurar essa saúde, buscando em cada caso individual o digno de curar. E aí, no parágrafo 3 e 4, ele diz assim, olha, é muito simples o que é preciso ser feito. E aí ele vai dizer, o médico ele precisa adaptar o que existe de curativo nos medicamentos, é uma das nossas bases, né? Simília do escurento, e que vem através da experimentação patogenética, ao que ele descobriu de indubitavelmente desequilibrado no paciente. E isso a gente sabe como? Pelo corolário de sinais e sintomas. Ok, então ele conseguiu encontrar um medicamento dos quais foram experimentados numa menção que é compatível com aquele conjunto de sintomas que o paciente está expressando no seu desequilíbrio. Pois bem, depois disso, ele tem que encontrar a potência do medicamento a ser administrado que esteja em sintonia energética com o princípio vital daquele paciente e a frequência de repetição. Bacana, né? Poderíamos parar por aí, e muitos param, Leonardo, muitos param. Com essas curas transitórias, essas curas que ficavam em latência, essas curas não curas que tanto perturbaram o mestre Hahnemann. Depois ele continua, ele diz assim, e finalmente, se ele reconhecer os obstáculos ao restabelecimento da saúde em cada caso e for hábil para removê-los, de modo que esteja permanentemente em estabilidade, né? Em harmonia, ele terá compreendido a forma racional de curar e será um verdadeiro médico. Será também um conservador da saúde se conhece as causas que a perturbam e originam, então, todos os desequilíbrios e souber afastar, né, das pessoas sadias. Ora. Aqui a gente chega, então, à grande provocação dessa live. Não basta, não basta medicalizar. E a medicalização, ela está na biomedicina, ela está também na homeopatia. Eu posso encontrar o melhor medicamento, o mais apropriado para o seu conjunto de sinais e sintomas que expressam o desequilíbrio da sua energia vital. Mas se você permanecer em contato com o que te desequilibra, com as noxas deflagradoras do seu desequilíbrio, você vai continuar adoecendo. E aqui eu não vou nem entrar em terreno, porque não é o propósito. Eu acho que basta que a gente incite as pessoas a entender que cura, que saúde, para começar, saúde não é ausência de doença. Para começar. Não é binário. E não ter sinais e sintomas não quer dizer que você esteja saudável. Então, essa é a primeira provocação. Se a gente vai ao conceito ampliado de saúde, que é erigido pela OMS logo após a Segunda Grande Guerra, e que aqui no Brasil e a nível de mundo tem um ápice na década de 80, e aqui com as conferências nacionais de saúde, principalmente a 8ª, que é de 1986, e que foi a base para a estruturação do nosso SUS em 1988, né? Com os princípios da universalidade, todos têm direito a acesso, a integralidade, você deve ser tratado como um todo em todas as áreas de atenção à saúde, primária, secundária, terciária e quaternária, e a equidade, dar a cada um de acordo com as suas necessidades, e a homeopatia se afina com isso e se torna uma política pública de saúde em 2006 por conta disso. É muito interessante, porque se a gente vai ao conceito de saúde ampliada, o qual Hahnemann já enunciava lá em 1800. Hahnemann foi sanitarista, antes de efetivamente avançar como homeopata, né? Aqui para os colegas que estão ouvindo, para os leigos que estão nos acompanhando, todos os que me acompanham sabem que meu livro de cabeceira é Escritos Menores, que traduz a jornada de Hahnemann como sanitarista, né? Toda a itinerância dele.
conceito ampliado de saúde diz assim: em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. Isso está nos anais, está na lei. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social de produção, as quais podem e devem gerar e atender às desigualdades dos níveis de vida. E se conclui, a saúde não é um conceito abstrato. A saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de determinada sociedade e num dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas. Isso está nos anais da 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986. Pois bem, não é um conceito abstrato, e no seu conceito ampliado ela depende de alimentação, habitação, educação, trabalho, lazer, relacionamentos, acesso a tudo isso. E aí eu pergunto a você, quem é que está saudável no mundo que estamos vivendo hoje? Tem cura? O que a gente está fazendo? Então, assim, o que é cuidar da saúde? O que é atenção à saúde? Se a gente for na origem da palavra cura, a origem é grega, vem de curarai, e o sentido da palavra cura do grego, e que a gente herda de Hipócrates, né? Quando ele tem vários aforismos, e Hahnemann se baseia em muitos deles, no sentido da via medicatrix, que Gabriela falou aqui na segunda-feira, deixa que o teu organismo se reorganize, você tem uma via curativa natural, se os recursos estiverem à sua, né, disposição. Não adianta, eu vou fazer a melhor prescrição homeopática, a pessoa não tem o que comer. Como é que ela vai estar saudável? Que cura que a gente está preconizando? Não. Pois bem, Hipócrates ia dizer, né, desde que teu alimento seja teu medicamento, ele ia exortar também, evite o que te faz mal. Não adianta eu eleger a melhor terapêutica se a pessoa que está em desequilíbrio não tomar uma consciência do que precisa ser modificado para que ela evolua para a cura. Cura em grego é cuidado, preocupação com. Então, curar é estar atento, solícito, preocupado com o outro em atitude de cuidado. Cura não é ausência de doença. Exato. Cura pode ser paliação de sintomas. Temos aí os cuidados paliativos. O que é possível avançar é qualidade de vida a despeito de anomalia. Então, a gente tem muita coisa para discutir. E para nós, como homeopatas, evidentemente que, para mim, por exemplo, que trabalho com saúde mental, que desenvolvi uma abordagem psicodinâmica, uma vez que eu sou analista junguiana também, o paciente pode não ter mais expressão de desequilíbrio orgânico que motivou a consulta. Crise de enxaqueca, uma insônia, enfim. Mas ele continua imerso em padrões de comportamento que são potencialmente insalubres. Ele pode não ter sintomas, eu não atingi cura. Cura dentro desse cuidado para um agir e reagir à vida em harmonia. E aí eu gosto muito, Leonardo, de trazer um conceito de um queridíssimo homeopata que me inspirou muito há 30 anos atrás, quando eu comecei, que é o professor Jorge Vitogas, hoje está com 89 anos, né? Um grego, teve a formação dele, trabalhou muito na África do Sul e uma formação na escola indiana. E o Vitogas, ele é maravilhoso quando ele define saúde. A definição de saúde do Vitogas, olha como ela vai de encontro à definição da OMS. A definição de saúde do Vitogas, ela trabalha nesse conceito holístico. Né? Holos, e eu escutei Gabriela dizendo que ela não gosta desse termo holístico, e eu até entendo, porque isso ficou muito no misticismo, né? Mas vem de holos, vem de todo, vem de integral, né? E ele diz assim, que a pessoa está saudável fisicamente quando ela está liberta da dor. Ou seja, nada no seu organismo dói. Ela está
saudável emocionalmente quando ela não é refém de nenhuma paixão. E por conta disso, ela age com serenidade e calma. E ela está saudável mentalmente quando ela está liberta do egoísmo. E com isso, ela pode agir com criatividade e solidariedade. Um conceito que ele utiliza a nível de saúde há mais de 50 anos. Aí eu pergunto, quem entre nós aqui nesse momento está saudável? Saúde é ausência de dor, saúde é ausência de manifestação de desequilíbrios, sinais e sintomas. E ele dizia, né, que se você está saudável nesse mais alto nível, que é o mental, você tem uma expressão de criatividade. Você tem uma memória clara e criativa. É a sua mente. E aí eu pergunto, o que você comeu na segunda-feira, na hora do almoço? Quem vai lembrar? As pessoas às vezes não lembram o que fizeram de manhã. Sim. E o que você fez de inovador e criativo? A vida, nesse momento, está nos incitando a essa recriação. Não existe o novo normal, isso não existe. Uhum. Existe um recriar dia a dia a sua potência de vida em prol do melhor equilíbrio possível. Para mim, saúde e felicidade estão no mesmo conceito. Felicidade e serenidade, para mim, são sinônimas. Felicidade, serenidade e saúde, para mim, sinônimas. E o que é felicidade, o que é serenidade, o que é saúde no meu agir a vida? É quando o que eu penso está em equilíbrio com o que eu sinto e se reflete na forma como eu ajo e reajo às vicissitudes, singularidades que se interpõem na vida. Então, na hora que eu estou no meu atendimento homeopático, na hora que eu estou no cuidado ao outro, que busca sanar, tratar, reconciliar, isso tudo está no dicionário analógico semântico de cura. Reconciliar a pessoa consigo mesma, ressignificar as suas trajetórias, eu estou perguntando a ela, você está sendo coerente com o seu princípio vital? Você está agindo para o seu self, para a sua essência, ou você está reagindo ao ego? Então, isso também sim aplica, percebe? Então, é muito amplo. E a gente vai ter homeopatas com essa minha perspectiva e a minha atuação na vida, e outros que vão estar agindo, e aqui não há crítica alguma aos colegas, mas muitos vão de certa forma, alopatizar a homeopatia. Atuar em atenuação de sinais e sintomas que expressam desequilíbrios, e entender que estão processando curas. Então, quando eu disse que eu ia desacomodar algumas certezas, ia ser um pouco provocativo, é nesse sentido. Existem alopatas que fazem trabalhos muito mais profundos, prescrevendo os medicamentos, os insumos em doses ponderais, do que os homeopatas que se propõem a agir como integradores desse princípio vital. Então, assim, eu vou deixar até aberto para perguntas, mas só finalizando, quando eu fiz o meu mestrado, a minha dissertação foi sobre relação médico-paciente, a comunicação na relação médico-paciente, numa pesquisa quali-quantitativa com o objeto da homeopatia. Então, e eu fiz, dentro do Instituto de Medicina Social da UERJ, é possível fazer mestrados com a temática de homeopatia e usando pesquisa, sim, dentro dos métodos da ciência hegemônica. A questão é que somos poucos, o Leonardo, somos poucos. Quando você falou ontem que os consultórios homeopáticos estão lotados, sim, eu trabalho 10 horas por dia, todos os dias, não tenho feriado, e o volume de atendimento é grande. Mas por quê? Porque nós somos poucos. É uma especialidade médica, mas nós somos poucos. E a qualidade do tempo implicado no atendimento ao outro e entender que o tratamento homeopático é como se fala, é um tratamento. Se eu tenho um princípio vital que organiza e desorganiza, eu não vou fazer uma consulta hoje para fazer uma consulta só daqui a 5 anos. Isso é um acompanhamento. E é muito interessante que a minha pesquisa, ela fez exatamente essa análise de consultas de primeira vez, em que o tema era a homeopatia, conceito de saúde e doença, processos de cura, itinerários terapêuticos, papel do médico, principalmente a questão da cultura, né? De como é o tempo de consulta.
tornou-se um livro, né? Um dos meus livros publicados é exatamente fonte dessa dissertação. E é muito interessante que a gente vê que o discurso de dizer que os nossos colegas que estão em outras especialidades não têm a escuta que a gente tem. Tem muito homeopata que faz consulta em 5 minutos. Então, dizer que é uma consulta mais demorada, é uma consulta mais abrangente, não é regra. Deveria. Outra coisa, uma medicina da pessoa. Sim, é uma medicina da pessoa. Mas tem muitos colegas que não estão na racionalidade homeopática, que estão na racionalidade biomédica e que, com os recursos que têm, porque eles estão em outro paradigma, eles não estão no paradigma vitalista. Dentro dos recursos que têm, eles orientam. Hoje a gente fala muito em autocuidado e projetos de felicidade. Quem tiver a oportunidade de ler Ricardo Aires, eu recomendo fortemente, em que o paciente tem autonomia para estabelecer as terapêuticas, né? Junto com o médico. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado na crítica, porque se nos atacam no sentido de que o que tem dentro dos frascos, eu nunca me preocupei com isso. Nunca me senti diretamente atacada. Eu faço bem o meu trabalho. Se eu tiver que prescrever outras coisas, eu fui intensivista. Então, durante muito tempo, eu fui intensivista e homeopata, sendo professora de curso já há 3 décadas. Eu acho que tudo tem o seu lugar e o seu ponto de atuação. Então, a gente tem que ter ideia de que tem muitos colegas que, na racionalidade biomédica, fazem um excelente trabalho. O pessoal da clínica narrativa, o pessoal da saúde da família. A questão são principalmente as inequidades de saúde na hora do acesso. Você veja o que a gente viveu com a pandemia. A gente tinha uma plataforma para atendimento homeopático. Estava com acesso para todo mundo? Era possível atender todos que nos procuravam? Éramos quantos atendendo? Para uma população de 200 milhões de habitantes. Então, assim, a gente precisa questionar muito sobre o que é possível fazer e quantos têm esse privilégio. Eu acho um privilégio a pessoa poder ser atendida por um bom homeopata. Eu acho um grande privilégio. E acho essencial um trabalho de esclarecimento à população, como esse que você está fazendo, de dizer, você tem direito a isso. Peça pelos seus direitos, né? Nós somos política de inserção no SUS desde 2006. Mas quantos estão conseguindo desenvolver esse trabalho no SUS? Ainda com toda uma logística. Eu fui médica homeopata do SUS. Eu exonerei da minha matrícula pública quando eu fui levar a homeopatia para o último estado que não tinha, fui para Roraima. Eu passei 8 anos da minha vida fazendo toda a inserção da homeopatia lá. Não havia como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu passava uma semana do mês lá. Então, assim, quando eu cheguei lá, ninguém sabia o que era. E eu fui sozinha fazer o trabalho. Formei 60 alunos numa primeira turma. 20 cirurgiões dentistas e 40 médicos. A homeopatia se tornou especialidade dentro do odonto durante o meu processo lá. Então, assim, os médicos desconheciam, não se sabia o que era. A população não sabia o que era homeopatia. Não havia informação. Então, eu acho que mais do que preconceito, eu não me preocupo com ele. Nada, 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 nada. Ele faz parte, todos nós somos preconceituosos, todos nós nascemos dentro de uma cultura, temos uma formação, temos uma educação. O que nós não podemos ser é discriminadores. Então, assim, eu tenho a felicidade de dizer que eu caminho para 34 anos de formada e eu não me sinto discriminada em momento nenhum. Então, a questão do preconceito, pior do que o preconceito é a desinformação, como ontem vocês falaram, há muita ignorância. Mas a ignorância porque a falta de uma informação segura, clara, entusiasmada, assertiva, como eu creio que seja a minha. Eu não sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa da metáfora, eu sou uma pessoa da poesia, mas eu sou uma pessoa muito diretiva para a mensagem que eu quero passar. Então, eu acho que a gente não reivindica o que a gente não sabe que tem direito de. E no momento, e eu não vou nem falar da luta com relação à tecnologia, à medicalização, eu acho que isso é tão lugar comum. Sim. Sabe? É tão lugar comum ficar falando o mesmo do mesmo. Tá, então sabemos desse cenário, então vamos fazer o que para mudar? Para mim não interessa, o cenário é esse. Então o que eu posso fazer? Como é que eu posso colaborar? Sim. Porque eu acho que isso está para lá de dado, entendeu? É algo que já é premissa
Aí, como a gente vai fazer pesquisa, isso já está dado, isso já está posto. O que eu posso achar de diferente no meio disso tudo? Sim. Que tal a gente começar a mostrar outras experiências exitosas? Que tal a gente caminhar de mãos dadas, sabe? Eu acredito nesse tipo de trabalho, em que a homeopatia, às vezes, vai ser primeira opção, outras vezes ela vai ser complementar, Uhum. sabe? Então, assim, é possível trabalhar com todos os colegas dentro de uma transdisciplinaridade, dentro de uma comunicação que seja inclusiva, porque senão nós mesmos nos excluímos. Então, assim, eu resolvi passar uma mensagem mais robusta, Uhum. dialogando com tudo que já foi falado. E agora eu estou aberta a vocês, enfim, Uhum. provocarem, perguntarem, quero te escutar também. Uhum. Então, aquele ponto que a senhora colocou lá no início, do Hahnemann, né, ter passado, acho que 11 anos, né, mais de uma década, observando, avaliando, e observando mais e mais e mais os pacientes, fazendo testes e mais experimentações. Aquilo para mim é uma marca, assim, é uma marca do espírito de Hahnemann, né, assim, de paciência, assim, virtude, muita virtude, né, paciência, calma, meditação em cima daquilo, observação acurada. E a senhora colocou um ponto que eu acho que é primordial, assim, que tem que ser, que eu acho que tem que ficar marcada em todo homeopata, que é: eu não posso buscar ter o resultado que as pessoas teriam se elas fossem, que elas podem obter com qualquer outra, ou com a terapêutica hegemônica. Porque o Hahnemann não foi assim, né? A senhora colocou, olha, ele tratava, só que ele percebia que ainda tinha alguma coisa ali, que a pessoa, tudo bem, os sintomas diminuíam, paravam, mas depois de um tempo voltava, e às vezes voltava pior. Ele começou a observar isso. Ele não se contentou em deixar daquele jeito. Falou: não, pelo menos vamos fazendo assim mesmo, não tem problema, né? Mais para frente a gente vê o que a gente faz. Ele era uma pessoa muito inquieta, né? Então, essa busca incansável pelo melhor, pela verdade, pelo aquilo que é mais profundo, para mim é realmente uma coisa que marca muito o mestre, e que me marcou muito quando eu comecei a estudar, marcou muito quando eu comecei a ler. O Doenças Crônicas, por exemplo, que a senhora falou, marca muito essa questão de cura, né? E mostrar isso, assim, isso ficou muito em mim, de que, olha, não dá pra gente só fazer mais do mesmo, ou só querer alcançar aquilo que as pessoas já estão acostumadas. O Hahnemann não quis isso. Ele não quis que fosse desse jeito, ele quis fazer melhor, quis fazer mais, quis fazer de modo mais profundo. Então isso tem que ser uma marca, isso tem que estar marcado no homeopata, né? Eu acho que isso olha, o paciente está aqui com sintomas ok, voltou no retorno aqui, tá bacana, mas aí no próximo retorno parece que o negócio piorou. Peraí, então tem alguma coisa errada. Eu vou aproveitar essa tua fala e vou interagir com o comentário da Gabriela, que ela colocou aí: querida, o que é cura para você, né? Para a gente poder alinhavar para as pessoas que estão nos assistindo. Uhum. Eu vou ilustrar, inclusive, tá? Sim. Então, assim, a cura, ela passa por um reequilíbrio desse organismo, mente e corpo, em que o que, a nível de sensações e funções em desequilíbrio, nos mostraram sinais e sintomas, isso reorganizado volta ao quê? A um estado harmonioso vital. Ok. Então, numa doença crônica, por exemplo, seria uma paciente que está com alterações de tireoide, um hipertireoidismo, e com todos os sintomas clássicos do hipertireoidismo. Nós começamos o tratamento e, com a continuidade do tratamento, essa tireoide volta à sua função de
estabilidade funcional. Ok. A princípio, e hoje, repare bem, a época de Hahnemann nós não tínhamos exames laboratoriais, nós não tínhamos exames de imagem, então hoje nós ainda temos como verificar, né, um restabelecimento dentro dessa normatividade orgânica. Ok. Agora, basta isso? Quando essa paciente entrou num estado de desequilíbrio, que se manifestou por alterações da sua glândula tireoide, com sinais de hiperfuncionamento dessa glândula, que gerou queda de cabelo, palpitações, insônia, perda de peso, muita ansiedade e até mesmo sintomas do pânico, ela estava atravessando um determinado momento de vida com crises adaptativas, com escolhas que precisava fazer, com situações que vieram tóxicas ou abusivas. Ela reorganiza, a gente gradativamente reorganiza a função tireoide que expressa o desequilíbrio do todo. Mas ela mudou a forma de reagir à vida? Então, a cura é uma nova normatividade de vida. Isso Canguilhem, no Normal e Patológico, é uma obra extraordinária desse filósofo francês, que era médico. Ele vai colocar, né, que a saúde, muitas vezes, é o silêncio dos órgãos. Como os órgãos não estão denotando alteração de sinais e sintomas, né, das suas funções, você entende que está saudável, mas não necessariamente. Estar na saúde é estar nesse equilíbrio desse consenso orgânico, mas fazendo todas as evitações e novas escolhas diversas daquelas que te fizeram adoecer. Então, no meu entendimento, a cura funciona dessa maneira. E eu vou ilustrar com um caso, se você me permitir. Esse é um caso que eu tenho um carinho absurdo por ele. Porque, assim, a época que eu comecei a minha trajetória como homeopata, além de homeopata, eu ainda trabalhava numa clínica pediátrica e no hospital como intensivista neonatal. Então, nessa clínica pediátrica, eu comecei como pediatra exclusivamente. Hoje eu diria que só 20% dos meus atendimentos pegam a infância, tá? Tem um leque de atuação bem amplo. Mas, enfim, eu chegava a atender 30 pacientes. Então, você veja que com tempo de consulta restrito, eu chegava a atender 30 pacientes em 4 horas, pela homeopatia. E era um negócio, assim, que era enlouquecedor. Porque é enlouquecedor. Porque um ia dizendo para o outro, fantástico e tal, e aí você ia fazendo uma coisa para o pai, para a mãe, até que num determinado momento eu falei assim, não, eu vou para minha... E eu trabalhava com convênios na época, né? Isso lá nos idos de 2000 Não, isso lá nos idos de 1995, 1996. E aí eu falei assim, não, eu vou trabalhar só com particular para que eu possa dar conta e uma boa conta do volume que eu recebo. Dirigindo um ambulatório que tem mais de 1.000 atendimentos por mês. Numa clínica diária, em que em 4 horas você atende 30. Olha que loucura. Enfim, né? Com filho pequeno. Aí tá bom. Nessa época, além de tudo isso, os particulares que eu fazia, que eu não podia fazer na clínica, e eu não tinha o meu próprio consultório, eu fazia em casa. Sabe esse trabalho de agente da saúde? Eu ia em casa. Então, eu tinha um dia da semana para ir na casa dos pacientes. Pois bem, comecei a atender uma família, e eu atendia a família toda. Eu passava um turno lá, 3, 4 horas, né? E eu comecei atendendo a senhora, a matrona da família, que à época já estava com seus 75 anos, e era diabética, ela ficou diabética na gestação da 4ª filha, que era outra que eu comecei a atender junto, que na época tinha seus 36 anos, e que estava com um diagnóstico de espondilite anquilosante e que estava sendo afastada. Ela já estava de licença, era funcionária pública e ia entrar com uma aposentadoria nessa idade. Menino, comecei a atender a senhora, né? E, enfim, já com uma série de impedimentos, né? Uma vez que tomava hipoglicemiantes há 30 anos, e a última filha já nasceu com ela com uma idade bem avançada.
tomava uma série de outros medicamentos, mas depois que eu entrei na vida da saúde dessa família, ela equilibrou. Então, assim, era o que era possível de um novo agir à vida, e ela viveu mais 15 anos, viu? Era possível viver de uma outra forma organizada, com todas as patologias crônicas que ela já trazia, como tirando medicamento e tal. E nesse meio tempo, eu atendi o neto, que na época estava com 8 anos, e que tinha uma asma, que logo depois da primeira dose do medicamento, ele nunca mais teve asma. E eu fiquei muito assustada, porque eu falei assim, será que eu fiz uma supressão ou será que isso foi uma cura? Cura, com 8 anos de idade, uma dose única do medicamento homeopático, ele vinha em crises desde bebê, o menino, e foi assim que eu fui chegar nessa família, foi por conta desse evento miraculoso, chama-se Roberto. E aí, resultado, Roberto, uma graça, um sujeito apolíneo, hercúleo, que nunca mais teve nenhum problema, foi trabalhar hoje trabalha com saúde, é profissional da educação física, eu acho que eles são os que mais cuidam da saúde. Pois bem, estou eu atendendo ela e eu atendi a filha, que morava numa região aqui do Rio de Janeiro, fora da cidade, e que vinha pelo menos uma vez por mês. Então, quando eu ia lá, ela vinha de onde ela morava para ser atendida também, morava em Mendes. E aí, resultado, essa criatura, com esse rótulo diagnóstico de espondilite anquilosante, todos os exames, tudo catalogado, lá, só na casa dela ela tinha mais de 50 gatos na época, não lembro se era 54, 55, 56, mais de 50 gatos. Mais um relacionamento doentio. Mais o fato que não estava do relacionamento conjugal. Não tinha tido filhos até então, não queria filhos, queria os gatos. Não conseguia se organizar com relação à vida dela profissional. E eu comecei a tratar, homeopaticamente. Melhorava, começou a ter menos dores, mas vida andando. Nada acontecendo mais do que... E ela se sentindo muito bem, porque ficou menos limitada, estava com menos dores, mas os gatos continuavam na casa. Ela continuava com uma dívida enorme por conta de não podia ver um bicho na rua que trazia para dentro de casa. A relação tóxica com o marido continuava. Tá bom. Um belo dia, isso já passando mais de um ano, eu frequentando a casa quase que mensalmente, quase 2 anos. Ela pega o ônibus para vir para o Rio de Janeiro e no ônibus estava com um ar-condicionado muito forte. Ela, quando chegou no Rio, ela já chegou gripada, com uma faringite. E aí, quando eu chego na casa, eu me deparei com uma cena na sala de comportamento dela, que quando eu olhei a cena, eu falei assim, gente, como é que eu não vi isso antes? A forma como ela estava vestida e se comportando no quadro agudo dela, eu falei assim, gente, olha o medicamento aqui na minha frente, a expressão do todo, mental, emocional, podia ser só o medicamento do quadro agudo, né? Eu prescrevi para aquela intervenção aguda. Pois saiba que ela se curou da espondilite anquilosante. Ela estava para ser afastada e realmente entrar pelo INSS. Ela foi melhorando, melhorando. Os exames começaram a mostrar taxas normais. Nós temos as radiografias a parte dela pegava principalmente quadril, né, articulação coxofemoral. Recuperação total, total. Ninguém entendia nada do que estava acontecendo. E na sequência, ela saiu do relacionamento, ela, enfim, arrumou outros lares para os gatos, ela se mudou de cidade, ela avançou na carreira, hoje ela trabalha no juizado de menores. Olha, é algo assim, ela refez a vida dela, entrou em outro relacionamento. Isso é cura. É isso daí que eu... Uma doença crônica, autoimune. Esse daí é um ponto que eu queria tocar até, e que bom que a senhora contou esse caso maravilhoso, porque isso é uma coisa que eu observo já há um tempo, desde quando eu comecei a estudar, entrar nesse mundo, né? Hoje eu vivo nisso, e cada dia eu percebo mais isso. Parece que o remédio homeopático ele dá uma liberdade, aquilo que o Vitoucas falou, da liberdade de você estar livre das paixões. Parece
remédio homeopático ele causa alguma coisa que parece que ele tira uma dependência exacerbada que o corpo tem ali com alguma coisa. Eu já vi isso com familiares. Não é só o medicamento, entende? Não, é uma... Eu quero dizer assim, não, se bastasse o medicamento, mas eu acho que tem, primeiro, algumas coisas aí entre o instrumento de cura, que somos nós, os prescritores, e o agente de cura, que é a pessoa que está no estado de desequilíbrio. Há uma anamnese, a anamnese que depende do olhar, do escrutínio do observador, de uma escuta narrativa, de uma observação narrativa que está para além, muitas vezes, do que o paciente está narrando. Repara, ela vinha comigo há um tempo, eu já tinha operado alguns êxitos de cuidado na família, dentro do que era possível em cada organismo, que a gente aqui não está falando, né, paciente lesional, paciente funcional, Sim. É diferente, não é? Então, assim, é uma live que ela é muito mais elucidativa com relação ao conceito do que é saúde, doença, e quais são as possibilidades de cura e o que é preciso agir para a cura. Não basta o medicamento. É necessário também uma reflexão. E aí, muito boa a tua colocação, porque me rememora algo que eu digo muito aos meus alunos, que é algo que me chama a atenção, que o paciente está entrando num processo de cura, é quando ele começa a refletir sobre os seus comportamentos frente às vicissitudes da vida, para além das questões orgânicas. E isso nós, como homeopatas, e a consulta facilita isso, né? Principalmente dependendo da formação, da escuta implicada do instrumento da cura, isso facilita o autoconhecimento, o autodesvelamento, o entendimento do que é aquilo que eu falei logo no início, obstáculo à cura. Do que está fazendo esse organismo entrar em desequilíbrio, entende? O medicamento homeopático, ele tem essa peculiaridade. Eu trabalhei muitos anos com um colega, nós coordenamos por mais de década o curso de formação do IHB para médicos, né? E esse colega, ele tinha uma metáfora que eu aplico, chama-se Jorge Luiz Antolini. E ele dizia que o medicamento homeopático, o que ele faz você está vendo aqui a tela, mas ela está embaçada. Eu, por exemplo, se eu tiver que ler essas letrinhas branquinhas nessa distância, eu vou precisar botar esse artefato aqui. E aí eu vou estar lendo aqui, né? Muito importante esse ponto dos gatilhos, das NOx, a pessoa aqui está interagindo comigo. Sem esse artefato aqui, eu não consigo. Eu posso fazer um esforço, eu vou ver, não vou ver tudo. Ok. É isso que o medicamento homeopático faz. Ele coloca uma lente em que você consegue enxergar o que está te provocando essa desarmonia. O fato de enxergar não quer dizer que você vai mudar. Exato. Então aí entra realmente os estímulos continuados à potência vital. E as mudanças conscientes, que não é o medicamento que faz você mudar. O medicamento ele te traz a clareza do que precisa ser feito, sim, ele bota essa lente. Mas, né? A mudança de padrão, aí a gente precisa de mais artefatos, mais recursos do que só a homeopatia. Né? Tem um grande médico, que é o Albert Schweitzer, que ele dizia que quem só de medicina sabe, nem de medicina sabe. E eu aplico na própria homeopatia. Quem de muita homeopatia sabe, pode saber muito, mas é pouco. Ignora mais do que sabe, porque é um dos recursos. É um dos recursos para a cura, mas é um bom recurso. Ele te dá essa possibilidade de se defrontar com o que precisa entrar em um novo estado de harmonia. Então, enfim, é algo que, de certa forma, eu acho que nos incomoda bastante, né? Quantos pacientes nos procuram querendo realmente que a gente, da noite para o dia, a gente resolva. Tire como uma luva todos os problemas. Não é assim, não é. Da mesma forma que a gente adoece processualmente, né? Quando as sensações e funções alteradas, elas a manifestam, você já está doente há muito tempo antes. O agudo que é algo
abrupto, né? E como a Gabriela colocou muito bem na segunda-feira, ou evolui para a cura ou para a morte. Uhum. A Covid, eu acho que nos ajudou demais a esse desmascaramento. Sim. Mesmo Muito, agente, muito, né, Leonardo? O mesmo agente, é o mesmo vírus, mas como é que ele se comporta diferente em cada indivíduo, não é verdade? e dentro de uma família, né? Dentro Assim, da família. dentro da mesma É, casa é totalmente diferente. Né? não é incrível? É impressionante. Uhum. Então, assim, ele nos ajuda a falar, gente, tem que ser individualizado. Sim. Não é possível um remédio para todo mundo. Eu fiz parte de uma das comissões de pesquisa de higiene epidêmico né, para o período pandêmico. Uhum. A gente tirou, como Kent exorta, como Hahnemann exortava, de 6 a 8 medicamentos, sim, mas os melhores resultados, eles eram obtidos na individualização. Alguns medicamentos se repetiam. A gente tem uma alma coletiva do desequilíbrio, mas existe a singularidade, né? E como os nossos pacientes já homeopatizados responderam de uma forma mais pronta, mais, né? De retorno à saúde de forma suave, permanente, duradoura. Eu posso te dizer, Leonardo, que eu tenho, nesse momento da pandemia, eu tenho para mais de 1.000 pacientes tratados homeopaticamente. Tá? E é robusto, a minha prática é robusta. Eu atendi absurdamente. Eu tenho trabalhado como nunca trabalhei na vida. E olha que eu sempre trabalhei muito, eu faço muita coisa, mas é extraordinário a gente ver como que um organismo com condições, estimulado a sua melhor resposta, ele vai responder, sabe? Eu sempre, eu gritei, eu tentei gritar bastante, claro, principalmente para os médicos, tratem os pacientes de Covid com homeopatia, pelo amor de Deus, nós precisamos de médicos que, como a senhora, estejam prontos para atacar a doença aguda, assim, prontamente, de maneira individual, mas também prontamente. Eu fui curado quando eu peguei Covid ano passado, só com homeopatia. A minha médica, em questão de 15 minutos de conversa, ela me passou o remédio, eu vim aqui na farmácia, fiz. Em 6 horas, os sintomas tinham. Então, assim, e é o que eu tanto falei. E aí, o que acontece, que a senhora falou agora? Como o remédio homeopático auxilia, e eu cansei de falar isso, pessoal, procurem o tratamento homeopático, porque ele vai auxiliar o seu corpo a trabalhar contra o vírus. E eu percebi exatamente isso em mim. Tanto que depois eu fui fazer os exames, depois de acho que 3 meses mais ou menos, fui fazer exame para busca de anticorpo. O meu exame deu muito alto para IgG. Então eu tinha desenvolvido uma boa resposta, ou seja, eu não suprimi a defesa do meu organismo. E o remédio homeopático ele me auxiliou a trabalhar melhor e a passar pelo problema melhor. E isso não tem preço. Foi realmente uma coisa que é o melhor. Assim, é muito. Né, é uma prevenção. Sim, e é uma prevenção das cronicidades. Hoje, quando a gente fala da Covid longa, né? Isso você falando me fez lembrar exatamente disso. O fato de você ter uma cura. Por exemplo, eu estou falando dessa família, lembrei do Beto, né? Que é uma pessoa que está no meu dia a dia, enfim. E eu cuido da família até hoje. Então, esses vínculos de confiança, eles são extraordinários, né? E aí você veja que basta, às vezes, uma palavra, uma orientação, nem sempre é prescritivo, nem sempre é medicamentoso. Mas entendendo que a cura, ela não é algo que você se curou agora e você não vai adoecer de novo. Uhum. Né? Então, a gente pode ter a cura no agudo, ela tem uma característica, e a cura dos processos crônicos, e aqui a gente não vai entrar numa filosofia mais profunda nesse sentido, né? Ela está ancorada em toda uma... vamos colocar dentro da questão da epigenética e da herança genética, né?
Então, você tem um terreno heredo familiar, um terreno genético. Você tem a epigenética, que é a alteração do teu próprio conteúdo genético pelos hábitos de vida, pelas atitudes que você toma. Então, a manutenção de um bom estado de saúde, após uma cura, ele implica de você saber conservar a saúde, que foi o que eu exortei com os parágrafos 3 e 4, né? O que fazer para conservar a saúde? Você tem tomado atitudes de cuidado, cura como cuidado. Você tem cuidado da sua saúde? Você é um agente de cura? Você é um agente de cuidado? O que você tem feito para cuidar desse patrimônio que você trouxe, que é a sua potência vital, a sua energia vital? Você a usa de forma equilibrada ou você a dissipa? Como manter esse equilíbrio nesse meio, né, insalubre que nós vivemos? O que é salutar para você? O que individualmente... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Eu bebo gelado, mas eu não posso com banho gelado. Nunca pude. Eu posso estar no meu melhor equilíbrio possível. Eu posso suportar uns 2 minutos de água gelada, um mergulho gelado no mar. Mas se eu ficar molhada e gelada, eu vou resfriar. Por mais equilibrada que eu esteja, meu organismo ele tem uma capacidade de se reorganizar de acordo com essa noxa que tem um limite. Da mesma forma que eu faço musculação todo dia, eu sou extremamente esportista, mas eu tenho um limite de carga que eu... Né? Então, assim, a gente precisa reconhecer os nossos limites. Quais são os limites do físico? Quais são os limites das relações? Respeitar esses limites. Aonde a gente deve avançar na resiliência, mas sabendo que muita resiliência também você pode esticar essa corda e rompê-la. Então, tudo isso é delicado, percebe? Se eu for correr na areia fofa debaixo do sol do meio-dia e tomar uma água de coco gelada, uma cerveja gelada, uma água gelada, o que eu quiser tomar gelado depois, não vai acontecer nada. Se eu mergulhar no mar, eu vou adoecer. Então, assim, eu não mergulho. É simples assim, eu aprendi com a minha observação pessoal. Então, assim, será que a gente tem feito as evitações necessárias para se manter no melhor estado de equilíbrio possível? Eu acho que isso tudo é muito importante. E isso, sabe, Leonardo, muitas vezes, e eu, com o tempo de homeopatia que eu tenho hoje, realmente, em 5 minutos, a gente consegue fazer uma anamnese voltada para os sinais e sintomas em desequilíbrio e auxiliar muito rapidamente, pelo menos atenuar, não agravar, paliar um cortejo sintomático. Mas essa mudança de padrão e de comportamento frente à vida exige uma escuta, exige uma autoobservação do outro, exige essa parceria, sabe? Esse lugar empático de solidariedade que se estabelece entre o instrumento e o agente de cura, em que a pessoa vá cada vez mais entendendo o que lhe é salutar e o que não é. Quais são os recursos que ela tem para agir a vida. E isso demanda tempo. Isso demanda qualidade de tempo. Isso demanda avanço. E isso transcende a clínica. Isso transcende a clínica. Isso está para além do que qualquer racionalidade se propõe. Isso se alia ao religare, que não tem a ver com religião, mas tem a ver com você se religar ao seu princípio vital. Que dependendo da racionalidade com a qual você estiver interagindo, dialogando, pode ser dentro da filosofia oriental, dentro da filosofia indiana, você vai estar ligado ao seu princípio superior, você vai estar ligado ao espírito, você vai estar ligado à alma, você vai estar se escutando em essência e se respeitando nesse lugar de essência. Então você imagina o que é uma consulta que chegue a esse lugar, né? Esse lugar sagrado, né? Então é um trabalho que é um sacro ofício. De chegar no sagrado do outro. Mas para que você chegue no sagrado do outro, você tem que ter alcançado o seu sagrado também. Porque você se usa como instrumento, né? Então, é possível que um instrumento de cura em desequilíbrio seja útil a outro. Uma pessoa que ainda não conseguiu cura como sanar. Se você for lá no analógico, está sanar vícios e defeitos. Uma pessoa que não se auto-observa, que também não se trata, como você falou aí,
em 15 minutos a colega prescreveu, você agiu, preparou o medicamento, tomou, enfim. Repara, se você não se trata, se você não se observa, se você não entende o que está em desequilíbrio em você, você vai conseguir ver isso no outro. Eu falo muito que é experimentar o outro em si mesmo, né? A gente fala de experimentação patogenética, experimentar os medicamentos. Nesse atendimento, você está experimentando o outro dentro de você. Mas se você já se experimentou e caminha também por esses processos de cura, você não sabe só pelo que está nos livros, só pela técnica, você sabe pelo humano da situação, né? Eu Como acho Rani muito importante, né? Porque a parte da pessoa, de quem está tratando, né, de quem é o terapeuta, é muito importante. Né? A personalidade é uma das maiores forças que a gente tem. Né? Consegue realmente carregar a pessoa. Faz uma diferença realmente absurda. Né? Eu acho que esse ponto que a senhora colocou da pessoa que está empregando uma terapêutica, ela buscar seriamente, profundamente esse crescimento, né, esse reconhecimento, essa elevação, essa coisa mais profunda em si mesmo, é um papel, eu acho que assim, profundamente fundamental. Não só para quem emprega a terapêutica homeopática, mas para psicólogo, pessoas que têm, né, contato. Eu acho que isso é essencial. Né? É essencial. É você ter uma base firme, rígida, que mostra até segurança para outra pessoa, mostra que é possível alcançar coisas mais elevadas, que é possível alcançar virtudes. Acho que isso é fundamental mesmo. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que tem muitas pessoas que estão nos escutando aqui que te acompanham, né? E eu acho que boa parte não me conhecia. Sim. Eu tenho alguns pacientes para quem eu enviei o link da live. Muita gente que tem a dificuldade no horário, eu tenho certeza que as pessoas vão assistir depois, vão mandar esses aviãozinhos, né? Vão compartilhar, vão salvar, vão escutar de novo. E eu queria aproveitar até para convidar, né? Quem não me conhecia, acompanha lá o perfil. Eu no perfil, eu acho que você deve ter dado uma olhada lá também, né, Leonardo? Eu faço lives até o final do ano passado, eu estava conseguindo fazer lives semanais, que são lives filosóficas. E atualmente, com o recrudescimento dessa onda Ômicron, eu fiquei... Tanto que eu vou trabalhar vou trabalhar o carnaval todo. Então, assim, às vezes quando eu termino, eu já estou cansada de tanto que eu já falei o dia todo, né? Então, assim, mas, em geral, eu faço ou sexta ou sábado no final do dia. No domingo eu sempre apareço para dar um alô. E quem acompanha a página, eu acho que o meu intuito com a página no Instagram, eu não tinha Instagram, eu fiz Instagram no mês, logo depois que estourou a pandemia, em abril de 2020. E o meu intuito, eu nutro 4 páginas no Facebook, diariamente. Eu escrevo todo dia. E as minhas escritas, elas são exatamente esse lugar da incursão filosófica. Então, quem quiser parar para meditar um pouco, né? Eu não vou falar de homeopatia, eu não dou consultas por direct, eu não respondo message, nada disso. Não há condição. O dia, para mim, teria que ter mais do que 48 horas, né? Mas, assim, eu dou assistência a todos os que me buscam e que chegam e que trocam, mas muitas vezes, ontem, por exemplo, tinha uma pessoa assistindo a live que chegou a fazer uma pergunta, eu estava acompanhando muito de perto, secreção, as pessoas às vezes querem essas respostas mais prontas, né, mais imediatas, e não é assim. Não. Então, eu acho que essa nossa conversa de hoje mostra que a coisa é muito mais ampla, né? Quantas vezes eu faço atividade física todo dia bem cedinho, venho, Denise, eu estou com sintomas de síndrome do pânico, você pode me ajudar? O que eu posso tomar? Assim, vamos marcar um horário? Não é assim, né? Eu não posso ser leviana, né? Mas eu entendo que eu presto um serviço de assistência pública com as publicações que eu faço diariamente. Eu pelo menos, são 2 por dia, com alguma reflexão
totalmente contextualizada com o que estamos vivendo no mundo, de forma apolítica. Não tem política na minha página, tem filosofia de vida, eu chamo os filósofos para conversar comigo, tem muita poesia, tem sensibilidade. E eu acho que a gente precisa acessar esse sutil de cada um de nós, que é no sutil que a gente adoece. Então, eu acho que a gente está precisando, tanto que o trabalho com as lives, Leonardo, eu chamei o trabalho de Cuidando com Palavras. E fiz a hashtag Cuidando com Palavras. Porque a palavra, quando bem dita, ela abençoa. A palavra, quando maldita, ela rotula. A gente viu isso com a Covid. Você dizer que está com Covid era o suficiente para a pessoa que não estava sentindo nada passar a sentir tudo. É ilusão? Não. Você tem uma baixa imunológica, qualquer trauma é capaz de acionar mecanismos de adoecimento. Tudo isso que a gente está vivendo, eu trabalho com homeopatia em situações traumáticas. Então, assim, doenças que estavam em remissão que voltam, quadros... Olha, eu teria inúmeros casos aqui para relatar de pacientes que fizeram exame de imagem num mês, sofrem uma perda abrupta, no seguinte aparece com um nódulo de 3 centímetros numa mama. O que é 3 milímetros numa mama? O que é isso? Não. A gente sabe do tempo que leva para aparecer. Então, assim, como é importante, né, a gente estar atento a esse sanear. Como é que a gente está lidando com o nosso entorno? Então, a minha página tem esse intuito de mensagens profundas, imagens que levem à reflexão, o cuidado com o carinho através da palavra. Eu acredito que a cura, ela não é do corpo. A cura, para mim, ela é do espírito. E eu vivencio a cura através dessa fonte que nos religa a um princípio muito maior. Todo homeopata assim se conecta? Não. Não, tanto é que a gente tem várias escolas, a gente nem entrou nesse... Teve uma pergunta aí sobre unicismo, são várias escolas, amanhã vai ter um colega de uma outra escola que é unicista, eu tenho formação em todas elas. Aí você me pergunta o que eu faço o que é adequado para o paciente que me procura. Eu não me prendo a dogmas, eu não me prendo a... Eu não sou radical. No sentido do preconceito a uma escolha. Eu sou radical no sentido da semântica da palavra. Radical vem de raiz. Eu tenho uma raiz. A minha raiz filosófica são os pilares da homeopatia e como eu vou adaptar esses pilares a cada paciente. E a gente tem resultados em todas as escolas. Sim. Senão a grande coisa tem que conduzir, né? Enfim. Bem, acho que a gente pode ficando por aqui, já passamos de 1h e pouco. Eu tenho mais uma hora, você sabe que o Instagram não me derruba não, né? As minhas lives são 1h30, quando eu vejo eu estou 2 horas falando, eu acho que eu vou ficar para falar 10 minutos, quando eu vi já falei um monte, adoro. Eu acredito que a gente poderia ficar aqui mais, né? Mas até meia-noite a gente está aqui. Sim, sem problema. Quem é que sente fome quando a alma está alimentada? Diz para mim. Exatamente. Não é? Mas por isso que a gente tem que saber a medida do limite, né? Senão chega uma hora que cobra, né? O pessoal vai dormir, acorda amanhã, a gente está aqui ainda, né? Pega o... Não, mas pessoal, sigam a doutora, né? Sigam as páginas também, depois a senhora coloca até no comentário da live para o pessoal seguir. Eu recomendo muito. E, mais uma vez, assim, muito obrigado, né? A senhora colocou um baita de um tempo aí, teve que reorganizar a sua semana toda para estar aqui com a gente. Mas olha, os pacientes são tão queridos, para conseguir estar com você, eu tive que fazer um remanejamento de agenda, né? Amanhã eu vou até bem mais tarde do que eu já vou tarde. Mas são tão solícitos, sabe? E esse carinho é que nos revitaliza também. Porque se a gente oferece, a gente recebe muito também. Eu poderia encerrar dizendo que é muito bom fazer o bem. Quando a gente quer o bem nos quer também. Mas antes de tudo e mais nada, como é bom ser o bem de alguém. Ser o bem para alguém, ser o bem de alguém. Então, assim que a gente possa ser essa corrente, né? Esse elo da corrente conectada ao bem.
a um bem maior, né? Exato, perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Foi maravilhoso, eu gostei muito. Foi pessoal aí também, a gente teve um monte de gente que acompanhou desde o início. Então, realmente é muito bom mesmo, tá? Se a senhora conseguir, acompanha a gente nos Sim. próximos dias também, né? Vamos ter o Amanhã doutor. eu devo entrar mais tarde, porque Ah, é, eu paciência. mas eu vou entrar, você vai saber que eu tô aí. Imagina, você vai, pode até não ver, Denise entrou, mas Denise não entra sem falar alguma coisa, né? Sim. Você vai Não, acompanhar até o final. amanhã a gente tem o doutor Carlos, né? Que eu já fiz uma live uma vez também. É outro entusiasta. Sim, exatamente. Mas, e na sexta, a grande doutora Bonamin também, a gente já fez algumas lives também. Ela já até deu uma aula na Escola do Lições. Ela, assim, dispensa, né, apresentações. É uma pessoa que eu tenho uma admiração, assim, absurda. Tive a graça de conhecer pessoalmente uma vez. E assim, espero um dia poder conhecer todo mundo que eu chamo aqui para as lives um dia pessoalmente. E mais uma vez, de novo, muito obrigado. Tá? Foi Nada. muito Faz bom. um print dessa tela para a gente botar É circulando, verdade. me manda. Você tem como fazer isso com vídeo. Você sabe que lá no Instituto o pessoal dizia, já desde sempre, né, que eu sou a garota propaganda da homeopatia. E me Uhum. sim, né? A gente tem que levantar, né? Um dos lugares de fala é essa bandeira e a gente quer para todo mundo, né? Sim. Não, a Não, gente sabe que ainda não é possível, mas uhum. os que chegam a gente, são os que também estão prontos para receber. Eu acho que o Carlos deve falar alguma coisa nesse sentido amanhã, Uhum. né? Sim. A gente tem que estar pronto para essa grande transformação na nossa vida, né? Uhum. Que começa com esse estímulo à potência vital, mas que, enfim, é muito mais abrangente que isso, né? Exato. Do que Não. simplesmente tomar um medicamento que nos reequilibre. Uhum. Fica com Deus, Leonardo. Uma noite boa para ti aí. Para vocês também. Para Fiquem vocês todos, né, que estão por aí na com live, sei lá, Deus. a gente oculta que está nos vendo sem a gente ver, mas a gente está Sim, sentindo, né? sim. Pessoal, tira um print da live também, posta nos stories, marca a gente. A gente nem gosta. É, compartilha aí o máximo que der. Então, pessoal, uma boa noite. Fiquem com Deus. Doutora, fique com Deus. Uma boa noite também. Até mais, gente. Saúde para todos, hein? Um beijo. Vamos no Tchau, caminho tchau. de cura. Tchau. Tchau.